Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Ontem nós finalizamos nossas reflexões no capítulo 19 do Evangelho de João. E hoje nós começaremos as nossas reflexões com base no capítulo 20 desse Evangelho. Para tanto, leiamos os versos 1 até o 10, porque assim nos diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele, Jesus, dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Meus queridos, o texto lido nos dá conta de que quando Maria Madalena chegou ao sepulcro, no domingo, o primeiro dia da semana, a grande e pesada pedra que foi usada para fechar o mesmo e que continha o lacre do sinédrio judaico havia sido removida e o sepulcro estava aberto. Sem entender ainda o que havia ocorrido, Maria e as outras mulheres que acompanhavam, conforme relatam os outros evangelhos, foram correndo contar a Pedro e a João que alguém havia retirado o corpo de Jesus do sepulcro. Eu quero destacar aqui a maneira como João refere a si próprio no verso 2. Pois ele disse: Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. João fez tal declaração a seu próprio respeito, não somente nesta ocasião, mas também em outras. Mas que fique bem claro, ao denominar-se como sendo o discípulo a quem Jesus amava, de modo algum ele estava sendo arrogante e presunçoso, pois não se gabava do seu próprio amor pelo Senhor, mas sim gloriava-se no amor do Senhor para com ele. O texto segue afirmando que Pedro e João correram apressadamente para o local a fim de se certificarem dos fatos. O que estariam pensando eles? Talvez tenha sido isto o que tenham pensado num primeiro momento. Não bastasse todo o sofrimento imposto ao Senhor Jesus, será que homens cruéis e mal intencionados violaram o sepulcro e retiraram dali o corpo do Mestre? João foi o primeiro a chegar junto ao túmulo. Ele apenas olhou para dentro do mesmo, mas não entrou. E viu as bandagens de linho com as quais o corpo de Jesus havia sido coberto ao ser preparado para o sepultamento. João estava chocado. O que havia acontecido? O que teriam feito algumas pessoas de má índole agora? Pedro chegou logo a seguir e não se conteve. Ele entrou no sepulcro e viu mais detalhadamente o cenário. Ele viu que as bandagens de linho estavam em ordem. Elas não estavam jogadas de qualquer jeito. Viu também que a faixa que havia sido colocada envolvendo a cabeça de Jesus havia sido colocada num lugar à parte. Ou seja, tudo estava bem organizado. Isto indicou para ele que não havia ocorrido nenhum tipo de violação. João, então, também entrou no túmulo, na câmara onde Jesus havia sido sepultado, e relata o verso que ele viu e creu. E o que João viu? Ele viu o que Pedro tinha visto. Estava ali tudo em ordem. E isto revelava que não
havia existido nenhum tipo de violação. E no que João creu, ele creu que Jesus, de fato, havia ressuscitado. Tanto Pedro quanto João ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele, Jesus, dentre os mortos. É o que afirma o verso 9. Pedro contemplou melhor o cenário, mas João teve mais discernimento a respeito do que havia de fato ocorrido. Jesus ressuscitou. Embora não tivesse ainda compreendido o que diziam as Escrituras, ele creu tão somente por conta das evidências que viu ali no sepulcro, as quais cotejou com as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, de que era necessário que tudo aquilo ocorresse. João terminou o relato da ressurreição de Jesus dizendo: "E voltaram os discípulos outra vez para casa." Pedro voltou para casa maravilhado, perplexo, confuso e registrou esse acontecimento de tal forma que o evangelista Lucas relata esse tipo de sentimento da parte dele. João, por sua vez, voltou para casa convencido de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. João foi o primeiro dentre os discípulos a discernir que Jesus havia ressuscitado. E, de fato, Jesus ressuscitou, pois a morte não poderia detê-lo. A morte não poderia deter aquele que é o próprio autor da vida. Aliás, aquele que é a vida. Foi por isto que no prefácio deste seu evangelho, João fez questão de afirmar o que está registrado no capítulo 1, no verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por esses relatos preciosos. De fato, as pessoas tomaram todo o cuidado para que não houvesse nenhum tipo de fraude. Mas não era preciso, como falei no dia de ontem, o Senhor se riu dessas pessoas, porque maquinavam o mal, mas não sabiam de nada. Não sabiam o que havia sido planejado na eternidade. E, de fato, ao terceiro dia, o Senhor Jesus, conforme já havia afirmado, ressuscitou dentre os mortos. A morte não poderia detê-lo, porque ele é a própria vida. Nele está a vida eterna, que também tem sido concedida a todo aquele que nele crê. Que nos apropriemos dessa verdade, que vivamos por esta verdade, como filhos amados do Senhor, e também que proclamemos essa verdade, para que outros que ainda não te conhecem, venham a te conhecer e a receber a vida que está em ti. É a oração que nós fazemos, no nome dele, no nome santo, no nome precioso do Senhor Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira, fiquem na paz do Senhor.